Meus caros, mais de 400 polícias saíram da PSP em 2025, o ano passado. É verdade. A PSP perdeu 437 polícias no ano passado, com a saída de 895 elementos e a entrada para a instituição de apenas 458 agentes. O que indica isto é o relatório anual de segurança interna, o RASI, de 2025. A maioria dos polícias que saiu da Polícia de Segurança Pública foi agentes, saíram 659 agentes, seguido de chefes, saíram 168 chefes e oficiais saíram 69. Meus caros, isto, como é que eu hei de dizer? Isto é Portugal a caminho do abismo e a passos largos. Com 1,6 milhões, e cá para mim até mais do que 2 milhões de imigrantes, uma grande parte deles ilegais, e menos 400 polícias, o que é que se espera? Isto é uma bomba relógio que só me surpreende como é que ainda não rebentou. Há apenas 21 mil a 22 mil polícias PSP em Portugal. Alguns números do Balanço Social 2024 que eu fui pesquisar. Em 2024 até já se tinha verificado uma diminuição relativamente a 2023, embora pequena, apenas 0,87%. Portanto, todos os anos saem mais polícias do que aqueles que entram. Dos polícias, 85,65% são agentes, 10,17% são chefes, 4,18% são oficiais. 89,12% são homens, mulheres são apenas 10,88%, 9 vezes menos do que os homens. 18,88%, ou seja, quase 20%, têm entre 55 e 59 anos. Portanto, 20% dos polícias estão na idade da reforma. 17,15%, têm entre 45 e 49 anos de idade. Já uma idade também avançada para andar a fazer patrulhas à noite. 59,6% têm o ensino secundário, portanto quase 60%. Menos de 30% têm o ensino básico, portanto aqueles mais antigos em que se podia entrar para a polícia ainda só apenas com o ensino básico. Hoje em dia isso é completamente impossível. E 10% têm o ensino superior. 10% dos polícias têm o ensino superior. 16,83% têm entre 30 e 34 anos de serviço, portanto já com a folha completa. 15,4% têm até 5 anos de serviço, portanto os jovens polícias até 5 anos de serviço são apenas 15,4%. Em 2024 foram admitidos ou regressaram 704 polícias sem função policial e saíram 830 polícias e 59 efetivos sem função policial também. Quanto ao absentismo laboral, por doença, o absentismo foi de 52,34%, portanto cerca de 52%, e 23,62%, cerca de 24%, por acidentes em serviço ou por doenças profissionais. Para a atividade sindical, o absentismo aumentou também de 13,33% só num ano, em 2024, e 37,87% dos polícias auferem vencimentos entre 1.500 e 1.750 euros. Isto é, grosso modo, atenção que isto é para descontar. Hein? Dos 1.500 vão receber 1.100 por aí, dos 1.750 vão receber 1.300 e tal, 1.400 no máximo, nem isso. Portanto, esta é a fotografia das nossas forças da Polícia de Segurança Pública. E todos os anos notamos que saem mais do que aqueles que entram. É, meus caros, impossível manter isto, porque nós não temos forças de segurança suficientes para alguns bairros, nomeadamente em Lisboa e no Porto e em outros lados, em Setúbal e por aí fora, zonas urbanas, como sabem a PSP é zonas urbanas, a GNR zonas rurais, a PSP é uma polícia urbana, talvez 90 e tal por cento, não faço ideia, isso não está especificado em RASI nenhum, dos crimes e, digamos, dos problemas
são gerados nas grandes cidades, nos bairros problemáticos das grandes cidades, e aí é que se vê que cada vez há menos polícias. Portanto, meus caros, o que é que nós esperamos? O que é que este governo está a fazer? O que é que nós estamos à espera? Isto é, como eu disse no princípio deste vídeo, isto é o caminho para o abismo. Nós estamos à beira do abismo e estamos prestes a dar um passo em frente. Isto é incomportável, não pode ser. Temos que ter muito mais polícias de segurança pública para acudir às necessidades das grandes cidades, em que o crime alastra não só a pequena criminalidade, mas também a grande criminalidade que, como vimos no último relatório do Razi, falaremos nisso no próximo vídeo, a criminalidade não aumentou, mas nos crimes especialmente graves, sim, aumentou e muito. E tomem nota que quando se diz que a criminalidade não aumenta é porque a esmagadora maioria das pessoas não faz queixa, como todos nós sabemos, já aconteceu comigo e com muitos outros amigos meus, não fazem queixa quando alguém lhes parte um vidro do carro para roubar qualquer coisa lá dentro, mas vamos fazer queixa para quê? Vamos perder ali uma tarde, depois somos chamados outra vez para lá irmos depor, para nos dizerem que não foi nada encontrado, que não encontraram, não descobriram, porque já sabe como isto é, são gente muito organizada, a GNR, no caso do interior, não tem elementos suficientes, não tem efetivos suficientes, a PSP nas grandes cidades está a acontecer precisamente a mesma coisa e, portanto, meus caros, as pessoas deixam de fazer queixa porque não acreditam, estão completamente incrédulas que essa queixa vai dar resultados. Perderam a carteira, ou roubaram-lhes a carteira, roubaram-lhes o telemóvel, até ao nosso primeiro-ministro antigo, António Costa, lhe roubaram o telemóvel no Martim Muniz. Reparem, meus caros, é inacreditável. A um primeiro-ministro que diz que vai almoçar com um amigo, roubam-lhe o telemóvel em pleno Martim Muniz. Meus caros, que país é este? E depois dizem que há segurança, que é um dos países mais seguros do mundo. Como? Como é possível? Se nós sabemos, a esmagadora maioria das pequenas queixas não se fazem, as pessoas não vão fazer queixa e por isso é que se diz que o crime baixa, que o crime não aumenta. Não aumenta não, o crime aumenta sempre. As pessoas é que estão tão desacreditadas de fazer queixa que simplesmente não a fazem. E é por isso que os crimes aumentam. Mas aumentam na prática. Agora tomem nota, os crimes graves, homicídios, violações, assassínios, violência doméstica, em que as mulheres coitadas fazem queixa repetidamente dos seus companheiros e ex-companheiros e acabam por lhes falecer às mãos, isso é que é inacreditável. O que é que faz a justiça? Isto não é um problema da polícia, é um problema da justiça. Como é que mulheres acabam assassinadas depois de terem feito 2, 3, 4 queixas contra a pessoa que vai acabar por assassiná-las mais tarde? Meus caros, é preciso polícia, é preciso segurança, é preciso policiamento, as pessoas andam na rua, têm que se sentir seguras e isso só se consegue com policiamento. Não é com a falta dele, é com a presença reforçada dele. Temos que levar isto no Parlamento, temos que obrigar o Governo a admitir mais gente e a criar condições que sejam, enfim, vantajosas, que sejam atrativas para que as pessoas decidam optar, os jovens decidam optar pela carreira da polícia e das forças da ordem. Não é a receberem 1.100 euros que não dá para nenhum apartamento em Lisboa que um jovem vai decidir ser polícia, pois o seu ordenado não dá para nada, não consegue fazer nada, a não ser que continue a viver em casa dos pais até idades avançadas. Isso é completamente impossível, o ordenado de um polícia não lhe permite pagar uma renda de casa, seja ela qual for. Está tudo errado e o Governo tem que rapidamente, urgentemente, rever estes princípios e fazer com que as coisas avancem. Passa a vida a falar em reformas, mas reformas só se forem as dos guardas, só se forem as dos polícias. Não se vê mais reforma rigorosamente nenhuma.